Amados irmãos e amadas irmãs, antes de prosseguirmos para principiarmos o exame sinóptico do capítulo 6 do livro de Apocalipse, expresso mais uma vez, e não me cansarei de fazê-lo, minha intensa alegria em ratificar que esse estudo se ancora essencialmente na postura interpretativa historial, proposta, defendida, ensinada e praticada pela Igreja de Deus, a qual se alicerça em chaves bíblicas insofismáveis e no fluxo sequencial dos atos humanos no decurso da história. Mais uma vez, enfatizo que este posicionamento exegético da Igreja de Deus está inserido de forma expandida, detalhada, no livro Revelando o Apocalipse, obra preciosa, inspiradíssima pelo Altíssimo Deus, a qual nossos amados irmãos Flávio e Gilberto preletaram em uma vigorosa sequência de vídeos, a qual foi posteriormente transcrita e enfeixada pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nosso eterno agradecimento. Reforço, pois, a incisiva recomendação de que todas as pessoas, notadamente as seguidoras genuínas, como nós, de nosso Senhor Jesus Hamashia, conheçam esse esplêndido manancial para consolidarem o consolo e o reforço da bendita esperança naquilo que nos é amplamente prometido e reservado. Dito isso, vamos iniciar o estudo procedendo à leitura do capítulo 6 do livro de Apocalipse. São 17 versos, como todos sabemos. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz, no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Sheol seguia-o. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue
dos que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Muito bem. Feita a leitura, antes de prosseguirmos, vou fazer algo um pouco diferente a partir de hoje. No estudo normativo que fizemos, paramos no capítulo 15 do livro de Apocalipse, não procedia assim, mas ocorreu-me que seria bastante interessante e pedagógico para quem ainda não conhece minimamente este livro maravilhoso e fundamental. Nós vamos apresentar para vocês aqui um resumo a respeito da simbologia profética contida neste capítulo, verso a verso, para depois entrarmos na exegese. Então vamos lá. Antes de continuar, já vou avisar a vocês que esse texto será PDFado, ou seja, será colocado em um PDFinho e distribuído o mais rápido possível, nos próximos dias, para que vocês possam fazer aí uma apostilinha. E mais à frente nós vamos compor um dicionário de simbologia profética do livro de Apocalipse. Muito bem. Então vamos lá. No verso 2, aparece a expressão cavalo branco. O que significa isso em linguagem profética? Vitória, paz, estabilidade, prosperidade, um poder agressivo de conquista em ação providencial, como disse Zacarias lá no seu capítulo 6, e, como vocês vão ver aqui na interpretação, está conectado com o símbolo da prosperidade do Império Romano pagão em sua Idade Áurea. Arco. O arco simboliza uma guerra já acontecida com vitória do portador dele. A coroa simboliza a autoridade imperial. No verso 4, temos um cavalo vermelho, que tipifica um poder com matança espantosa, grande derramamento de sangue. A espada indica guerra, massacre. No verso 5, temos o cavalo preto, conectado à tristeza e luto, e também à fome. A balança sugere precisão na medida em função da escassez. E vocês terão aí várias citações proféticas de Ezequiel. Lá no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 4 e 5. Azeite e vinho.
simbolizam várias coisas, mas neste momento nós estamos fazendo a apresentação da simbologia profética neste capítulo. O dicionário será mais abrangente, porque ele vai alcançar todo o livro de Apocalipse, o dicionário que nós estamos compondo. Muito bem, o cavalo preto balança agora azeite e vinho. Neste capítulo, a expressão aí, essa dupla azeite e vinho, está correlacionada com uma situação privilegiada, deleitosa das pessoas abastadas, dos ricos. No verso 8 aparece o cavalo amarelo, representando mortalidade excessiva por espada, fome e peste. De novo, Ezequiel nos dá essa confirmação, lá no capítulo 5 e no capítulo 14. Quarta parte da terra. Notem que, neste capítulo, não se está falando do mundo terra como um todo, do reino terra por inteiro, mas é uma expressão que denota parcialidade, uma parte limitada de um território, que, como nós vamos ver, território romano, pagão. Verso 9. Debaixo do altar. O que isso denota? Sacrifícios a Deus, vidas oferecidas como sacrifício a Ele. Isso aqui é bem direto. Vestes brancas, reconhecimento na prática da virtude e da justiça. E nós vamos referendar essa decodificação lá na frente, no capítulo 19 de Apocalipse. Isso vai aparecer de novo. Verso 12. Terremoto ou tremor de terra aponta para uma consternação social, uma convulsão, uma grande transformação ou revolução de toda a estrutura da sociedade. Sol negro, o escurecimento e a subversão das autoridades estabelecidas. E só lembrando para quem não conhece a expressão, negro com o saco de silício, silício com C. Silício com S é um elemento químico. Silício com C é uma antiga vestimenta, ou eventualmente até uma faixa feita de crina e de pano grosseiro e áspero, que era usado sobre a pele a título de penitência. Só para exemplificar o que é isso, a comparação que João faz entre a negritude do sol e uma cor comparativa. E também nós podemos identificar esse nome silício a um cinto ou um cordão com cerdas, espículas ou correntes de ferro cheio de ponta, com que penitentes masoquistas, sadomasoquistas, cingem o corpo diretamente sobre a pele. Então eles ficam se chicoteando ali, martirizando-se, a título de agradar a Deus. Vamos entender isso. Uma terceira possibilidade dessa palavra silício, que também se coaduna com a cor negra do sol. Sacrifício, de modo geral, ou uma mortificação que alguém, a que, melhor dizendo, alguém se sujeita voluntariamente. Como já falei aqui, geralmente é autoflagelação. Lua como sangue, representando que toda a autoridade derivada estava num estado de morte moral. No verso 13, fala-se de queda de estrelas do céu. A referência aqui é uma apostasia aberta, declarada, das autoridades subordinadas. Vocês se lembram, desde o início do estudo, a simbologia de estrela, que nós já vimos lá nos capítulos iniciais. Está em consonância com o que eu acabei de falar. O céu retira-se como um livro. Isso representa uma convulsão geral
e a derrubada de toda a ordem governamental. Montes, montanhas ou equivalentes referem-se a posições de autoridade em tempo de estabilidade, mas também a reinos, povos, mais a reinos do que povos. Bom, aqui a gente precisa fazer um pequeno parêntese, porque muitos intérpretes, assim chamados, no livro de Apocalipse, colocam esta profecia, do capítulo 6, no futuro, bem distante da época em que João foi alçado aos céus para ver e ouvir tudo o que está sendo relatado. Mas precisamos entender o seguinte: se montes em profecias são reinos, então cavernas e penhascos desses montes são características dos reinos representados por eles. O grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, aqui retratado, não era contra algo a acontecer no futuro, mas contra o Império Romano dos tempos de Constantino e dias imediatos ao seu governo. Os homens daquele tempo sofreram as consequências de uma grande revolução social que trouxe transformações radicais no comportamento ocidental, como nós vamos ver. A palavra ilhas remete a portos marítimos como fonte de riqueza, interesses independentes, isolamento, separação, divisão, blocos, algo distanciado. Feito esse apanhado, agora nós podemos entrar no assunto. Então, amados irmãos e amadas irmãs, desde o início dessa série de estudos do Apocalipse, capítulo por capítulo, nós temos visto que as chaves de interpretação estão na própria Bíblia e não são de livre interpretação. Aprendemos que o livro de Apocalipse vem tendo cumprimento no decurso da história, em um período que vai desde o início da Igreja Apostólica e findará no final do reino milenar de nosso Senhor Jesus Hamashia. Esse livro refere-se à grande luta. Quando eu digo refere-se, é fundamentalmente a grande luta entre a Igreja do Mashiach e o dragão. Dragão, no caso aqui, todos sabemos quem é. Representado pelo Império Romano. Lembram-se daquele quarto animal descrito pelo profeta Daniel? Então, na realidade, esses 4 animais descritos por Daniel foram presididos pelo dragão. Falando explicitamente, Satanás, que assumiu o controle dos reis e imperadores ao longo da história. E assim vai ser até a sua destruição. A abertura dos selos, na verdade, indica juízos descritos e ocorrem contra o Império Romano, que é o 4º e último império. Só que esses primeiros juízos que nós vamos estudar são aplicados ao Império Romano na época cesariana. Por quê? Foram esses imperadores cruéis que perseguiram de maneira intensa, hedionda, a igreja do Senhor Jesus Hamashia, a igreja de Deus, infringindo mortes, suplícios, perseguições contra os nossos irmãos e contra as nossas irmãs. E em consequência de tudo isso, dessa ignomínia toda, Deus não poderia ficar simplesmente passivo, e não ficou. Deveria cair juízo sobre eles. E esses juízos são descritos sob forma de um livro selado,
onde os selos vão sendo rompidos e os juízos aplicados. Então, cada selo representa um juízo bem entendido. Às vezes o juízo é complexo, ele tem múltiplas facetas, sobre períodos específicos do Império Romano, inicialmente pagão. Isso é só mais uma introdução, porque, como sabemos, o vídeo ficará no YouTube. Eu não estou falando aqui para a Igreja de Deus. Seria, como diria minha mãe, chover no já molhado. Muito bem. Agora, quero dizer o seguinte. Nós utilizamos, para o estudo chamado extensivo do livro de Apocalipse, uma metodologia que deu um resultado muito bom. Parece-me que cometi um pequeno deslize essa semana, mas prometo que orelhas estão sendo puxadas e daqui para frente tomarei rumo. Mas foi adotado um método muito interessante, pelo menos foi o que pareceu, da seguinte maneira. Até geralmente terça ou quarta-feira da semana em curso, um questionário com referências bíblicas e históricas é composto por mim e enviado para vocês, para que possam estudar, preparar-se, e na reunião congregacional específica, então nós vamos responder as perguntas. Só que aqui eu vou fazer diferente. Na análise extensiva, a Assembleia respondia as perguntas. Eu ficava aqui numa posição confortável só perguntando. Como aqui é um resumo e nós precisamos andar um pouquinho mais depressa, porque senão nós vamos ficar aqui 3 ou 4 reuniões congregacionais só com o capítulo 6. E não é esse o escopo. Então eu mesmo vou responder. Mas vocês, tendo tido acesso às perguntas com antecedência, poderão deliciar-se com as respostas. Então, vamos para o questionário lá no PowerPoint. Fazendo a baldeação. Aliás, ela já foi feita, não é isso? Está na tela? O PowerPoint? Ou saiu? Sim, mas está na tela. Ah, ok. Então, agora nós vamos percorrer as perguntas. A primeira pergunta que se faz é: como devemos interpretar o primeiro selo, que está vinculado ao cavalo branco? Então, esse animal poderoso, cavalo, não é um cavalo comum. João não entrou em muitos detalhes, mas era um cavalo poderoso, um cavalo imponente. Simboliza o Império Romano e a situação predominante dentro de suas fronteiras, qual seja uma estabilidade conquistada por meio de uma sequência de guerras vitoriosas. Esse período é chamado de Pax Romana. Muito bem. Só por aqui já fica muito patente a caracterização historial do livro de Apocalipse, que acompanha toda a história da humanidade até a descida da Jerusalém Celestial. E também fica patente a incorreção absoluta das interpretações preteristas ou pretericistas e futuristas sobre esse livro. Então, o primeiro selo, que é o cavalo branco, simboliza a prosperidade, como já falei, do Império Romano. Na sua fase, que a história registra como uma idade áurea. E já falamos que a cor branca também simboliza vitória. Sabemos, pela história, falando bem rapidamente, que Roma assumiu o domínio do universo mundial da época por volta de 168 antes do Mashiach. Mas o seu período, conhecido, referendado como Idade de Ouro, iniciou-se mais ou menos no final do primeiro século, depois do Mashiach.
O nosso livro, Revelando o Apocalipse, cita um historiador, meu xará parcial, Edward Gibbon, que chama o reinado dos 5 imperadores. Quais são eles? Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, um período que abrange de aproximadamente 96 depois do Machia até 180 aproximadamente, como o período, palavras do Gibbon, mais feliz e mais próspero. Eu acho que ele exagerou um pouquinho aqui, mas são palavras dele, de toda a história da raça humana. A chamada Pax Romana, como já foi mencionado. Para a gente não ficar alongando muito, esse século, praticamente, de 96 até 180, que é chamado de século dos Antoninos, de Nerva até Cômodo, que foi o último deles aí, marcou, então, o clímax do Império Romano. Mas, na verdade, a Pax Romana, propriamente dita, ela só foi até Marco Aurélio, que depois já começou uma certa bagunça lá, uma certa confusão, como nós vamos ver. Nesse período, então, o Império Romano atingiu a sua maior extensão territorial, uma tremenda prosperidade econômica, paz interna. E diz a história que foi administrado de maneira eficiente. Então, esse é o cenário inicial do primeiro verso. Vamos para a segunda pergunta. Como devemos entender o verso 2? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nós sabemos que arco é uma arma para enfrentamentos, para que a pessoa possa participar de algum tipo de luta ou batalha, usando uma flecha. O arco é o impulsionador da flecha. Mas João está dizendo ali que o cavaleiro do cavalo branco estava portando um arco sem flecha. O que alguém vai fazer com um arco sem flecha? A verdadeira arma é a flecha, é ela que causa o dano. Bom, isso indica que a flecha já havia sido atirada contra o inimigo ou o conjunto de inimigos para destruí-lo. E que a vitória já havia sido obtida para estabelecimento da paz. Daí o cavalo branco. Há um cavaleiro em cima de um cavalo branco com um arco sem flecha. Bom, mas o verso continua. E não é dito também que esse cavaleiro recebe flecha. Então nós podemos falar que realmente as batalhas já terminaram, a paz foi instituída. Mas o verso diz que ele saiu vencendo e para vencer. Para vencer o quê? Problemas internos. Roma se expandiu. Isso tinha de ser administrado de maneira adequada. E nós sabemos que naquela época, Roma, quando a gente fala Roma, nós estamos falando no sentido geral do Império Romano, desfrutava de 3 condições que são consideradas fundamentais, mandatórias, para que uma nação, um reino, um império, para que alguma instituição possa, de fato, prosperar. Paz, segurança e competência governamental. Roma teve isso até Marco Aurélio. Bom,
Não sou eu que estou dizendo, é a história. Agora vem a questão. Talvez aqui eu esteja fazendo um milaprínio, mas não posso deixar de falar isso. Esse cavalo branco aí é confundido por muitos intérpretes que se consideram exegetas competentes do livro de Apocalipse, com o outro cavalo branco que aparece lá no capítulo 19, cavalgado por nosso Senhor Jesus Ramagia. Esse sim, que irá trazer a paz permanente para a terra. Mas, lembremos que lá, como nós vamos ver, nosso Senhor Jesus Ramagia aparece com uma espada aguda de 2 fios saindo de sua boca. Aqui o contexto é diferente. Aqui o cavaleiro, sentado sobre o cavalão branco, conquistou a paz. Por meio da guerra, o arco está vazio. A flecha já foi atirada. Então, só relembrando que isso é muito importante. Mesmo que a gente fique chovendo na lagoa, mas o Império Romano, a época em que João escreveu esse livro, estava na sua idade pinacular. Estava no ápice do seu poder. Não só no poder, mas também na paz. Mas, como nós sabemos, a exemplo dos outros reinos que foram profetizados por Daniel, Roma haveria de cair também. Claro, não somente por sua tremenda soberba e por sua opulência cheia de Fausto, mas também por seu ódio e oposição ao Altíssimo Deus. E lembrando o seguinte, que quando nós falamos em Império Romano, o Império Romano ainda não foi destruído. Ele tem a sua continuidade, com outros nomes, com outros aspectos, em outras épocas. Bem entendido, nós ainda estamos sobre a égide do Império Romano. Mas nesse capítulo 6, nós temos de remontar ao início dos tempos atuais, ou seja, após o Mashiach. Então, nós sabemos que Deus sempre aplicou juízos sobre nações. A Bíblia está recheada de relatos dessa natureza. Quando Deus fez isso de maneira explícita e registrada? Quando a iniquidade daquela nação ultrapassou limites intoleráveis. A paciência de Deus é incompreensivelmente para nós infinita. Então a gente não consegue entender como é que ele tolera tanta coisa assim. Mas ele é perfeito e nós não. Um dia, quem sabe, eles nos dê uma pequena explicação sobre isso, para que a gente possa entender. Mas, se nós formos lá na Torá, ou no Pentateuco, se quisermos falar em grego, nós vamos ver todas essas comprovações desses juízos que foram aplicados. O Império Romano foi, ou melhor dizendo, é o mais duradouro, foi o de maior extensão e com maior tempo de estabilidade ao longo da história. Assim diz a história. Mas os seus governantes perseguiram, não todos, como nós vamos ver, mas aqui a gente tem a tendência de falar genericamente porque é a grandíssima maioria. Perseguiram de maneira feroz e cruel os integrantes, as pessoas integrantes da Igreja de Deus. E com isso, afrontaram o Altíssimo. E aí vieram os juízos. Só a título de curiosidade aqui, para a gente situar historicamente,
O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante o reinado do imperador Nerva, que abrangeu o período do final do ano 96, mais ou menos, até o começo do ano 98. Um período curto. Esse Nerva não foi muito longe, não. E foi justamente aí que começou a era de paz e prosperidade. Então, esse é o entendimento dessa pergunta. Vamos para a pergunta de número 3. Que paralelo nós podemos fazer? Eu estava pressentindo que tinha feito um milagrino e não deu outro. Entre o cavalo branco de Apocalipse 6:2 e o que é citado em Apocalipse 19:11. Bom, a pergunta apareceu aqui, né? Mas nós já respondemos. Espero que a memória esteja afiada, que nós acabamos de falar aqui. Que no verso 6:2 de Apocalipse, o cavaleiro não é o Senhor Jesus Hamashia voltando, certo? Mas em 19:11, sim, é ele. Vamos pular para a próxima pergunta, que é como devemos interpretar o segundo selo e o que resultou de sua abertura. Então, vamos lá. Segundo selo. Esse segundo selo abre para nós o juízo de Deus sob a forma de guerra civil. Foram praticamente 100 anos de guerra interna dentro do Império Romano. Como nós sabemos, a cor vermelha, isso é até praticamente óbvio, uivante. Eu não uso mais aquele outro verbo por razões específicas, mas eu falo uivante. Essa cor vermelha está conectada com derramamento de sangue. Desde Isaías 63, a espada indica matança, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e a expressão para que os homens se matassem uns aos outros está bem explicitada como indicativa de uma guerra civil. Em Êxodo 32, versos 27 e 28, está escrito assim: E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E naquele dia caíram do povo uns 3.000 homens. Essa passagem aí vocês se lembram, quando nós estudamos a outorga dos 10 mandamentos, que na verdade vocês já sabem que não é exatamente correto falar em 10 mandamentos, embora sejam 10 mandamentos, mas são as 10 palavras principais da aliança. Quando Moisés desce do Monte Horebe, trazendo as 2 placas de pedra gravadas pelo próprio dedo de Deus, o que ele encontra? Até Arão adorando bezerro de ouro. Então, isso não passou batido. Isso teve um custo, um preço. E depois nós vamos conversar, o material que eu estou preparando aí para a gente conversar sobre isso aí. Não vou dar milaprino agora, não. A partir desse episódio aí, essa matança de 3.000, e depois uma outra grande conexão já com a aliança renovada. Então foi exatamente essa situação aí de um matando o outro que aconteceu no interior do governo romano, do Império Romano, após a Idade Áurea, a Pax Romana. Então, esse período é conhecido como anarquia militar,
ou algo parecido. Então, num período que vai aproximadamente do ano 200 até o ano 300, sempre lembrando que é depois do Mashiach, mais de 50 pessoas, na maioria avassaladora homens, reivindicaram o trono romano para si. E em vez de terem no governo autoridades enérgicas para executar as leis do império, eles ficavam de gladiantes lá para ver quem iria assumir o poder. Então, nessa guerra, ou guerras de aproximadamente 100 anos, o que aconteceu? O que acontece, geralmente, em toda guerra prolongada: fome e morte. Ou seja, o Império Romano, diz a história, perdeu mais da metade de sua população e aí começou a descambar para a ruína. E aí vem períodos de grande desordem. O imperador só conseguia manter-se no trono à custa das armas. E tudo na base da hipocrisia, do conchavo, do jogo de interesses, e tudo isso culminando em assassinatos, chacina de tudo quanto é tipo. Ou seja, quem tinha o poder de fogo maior elegeu o imperador, que seria tirado depois por uma outra facção que se tornou mais poderosa. E assim a coisa foi. Depois desses antoninos citados lá, até Marco Aurélio, Roma entrou em decadência. E ficou aquela história de fazer e desfazer imperador. Se minha mãe parece que está aí, na Assembleia. Ela diria que isso é um troca-troca insano. Seria a expressão dela. Bom, mas houve momentos ali em que parecia que Roma estava conseguindo reposicionar-se. Houve um camarada lá chamado Severo Alexandre, até bem intencionado. Ele era dado às letras, falava bem, tinha uma certa visão sobre agricultura, indústria. Diz até que escrevia bem, direitinho. Eu nunca li nada escrito por ele, não, mas dizem que escrevia. Mas, como solia acontecer, ele foi assassinado. Então, defenestrado do trono. Então, a violência continuou. E assim vieram outros e outros e outros. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma idade de ouro, só recapitulando, representada pelo cavalo branco, depois um período de guerras civis, com efeitos devastadores, defraudadores sobre o Império, que reduziram tremendamente o seu potencial, que é o segundo cavaleiro, cavalo vermelho. Então vamos prosseguir. Já temos 2 cavalos aí cavalgando. Agora nós vamos. Que conclusões patentes nós podemos extrair a partir do entendimento da abertura do segundo selo? Nós tiramos algumas conclusões aqui. Como é que a gente vê dentro da Igreja de Deus, nós aqui, essa matança toda, essa busca desenfreada pelo poder mundano, a todo custo? Isso desperta a nossa atenção de alguma maneira? A gente se sente atraído por isso ou há uma repulsa total? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tudo isso que aconteceu nesse período lá no Império Romano caracteriza muito bem quem não obedece ao Altíssimo Deus. Pelo contrário,
quem o afronta. Porque quem obedece não faz nada disso. Muito pelo contrário. Então, nessa perícope que nós estamos analisando aí, fica muito clara a correspondência, mais uma vez. Isso vamos repetir aqui numerosas vezes, da chave historial, com os eventos relativos a um grande império, que não poderia ser ignorado. O Império Romano era tão poderoso, tão gigantesco, que a sua existência e os fatos acontecidos dentro dele, em decorrência dele, ou provocados por ele, não poderiam ser deixados de lado pela Escritura. Tinha de ser registrado. Então, nós vamos ver, dando um milaprínio aqui, mas isso é história. O Império Romano, na sua chamada configuração pagã, isso é discutível porque muitos vão discordar que a partir de um determinado momento já não era tão pagão assim, mas vamos deixar isso para o momento certo. Nessa configuração aí, chamada pagã, ele foi até 470 e meia dúzia, depois do Mashiach, quando então o seu segmento, a sua divisão ocidental cairá. Como nós vamos ver mais na frente, mas dentro da interpretação com viés historial do livro de Apocalipse. Então, a interpretação historial sobre a revelação do Apocalipse, que é predominante no seio das religiões ditas evangélicas, que, como nós sabemos, foram todas instituídas em épocas mais recentes, muito distantes do período em que João viveu, simplesmente desconsidera, ignora, passa a borracha em quase 2000 anos de história. Porque o historicista, para eles, é futurista. Porque quem fala em preterismo é um segmento muito pequeno. A grande maioria joga no futuro. Tudo isso aqui está no futuro. Estão esperando aí dos cavaleiros aí aparecerem. Como depois o anticristo, aí embola todo mundo. Bom, mas só para a gente recordar e firmar a posição aqui, mais uma vez, lá em Apocalipse 19, que eu vou ler de novo aqui, porque isso é muito importante, a descrição do viés historial é explícita. Está de maneira acachapante, como diria minha mãe, em termos de caracterização. De presente, passado e futuro. Vamos ler. Capítulo 1, verso 1. Trata-se da revelação do Senhor Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Verso 19. João é mandado assim: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Está explícito aqui. Mais claro do que isso, eu não saberia dizer. Então vamos para a próxima pergunta. Qual é o significado do rompimento do terceiro selo? Então, nós já vimos dois cavalões, né? Desculpa. Dois grandes cavalos. O branco e o vermelho. Agora surge um imponente cavalo preto. Dizem que é o mais bonito de todos, que mais impressionou João, pelo menos em termos de temor. O que representa esse cavalo preto? 10 minutos. 10 minutos? Eu calculei que a gente chegasse até essa pergunta.
Então, eu calculei bem. Bom, então, cavalo preto. Essa cor preta do cavalão tipifica a fome. Uma das consequências mais drásticas de toda aquela guerra civil que nós mencionamos há 2 ou 3 minutos atrás. Lembrando que nós temos de falar das chaves bíblicas, o tempo todo, nós vamos citar aqui as chaves bíblicas. A fome e a escassez são representadas pela cor preta. Uma passagem que vale a pena ser lida, eu não vou ler aqui, porque são 9 versos, mas sugiro que vocês leiam, está em Lamentações, capítulo 4, versos 1 a 9. Está bem tipificada essa vinculação entre a cor preta, a fome e a escassez. Os alimentos vendidos a peso trazem também essa mesma simbolização. Onde é que nós encontramos a referência bíblica? Isso tudo eu vou mandar para vocês em um PDF. Deveria tê-lo feito, tá? Peço perdão mais uma vez. O PDF ficou pronto e, por alguma razão, não o enviei. Mas será enviado no mais tardar, se o Sempiterno e o permitir, amanhã. Então, onde é que nós vamos ver essa questão aí da vinculação entre venda de alimentos a peso com escassez e fome? Levítico 26, 26 e Ezequiel 4, 16, 17. Também, na época do profeta Eliseu, houve uma grande fome na região da Samaria e certas mercadorias eram vendidas a peso. Isso está no 2º livro de Reis, capítulo 6, verso 25. E, só para exemplificar aqui, uma medida de 1 litro de alimento, pode ser farinha, pode ser azeite, cevada, qualquer coisa, por 1 denário, significa o seguinte, que a pessoa tinha de trabalhar um dia inteiro de serviço para comprar 1 litro de uma dessas coisas. Uma situação aviltante. A escassez era brutal. Então, a fome é uma consequência dessa guerra. E tanto a guerra quanto a fome são juízos de Deus exercidos contra os ímpios. Há uma passagem que vale a pena ser lida também, lá em Gênesis 41, versos 28 a 32, quando José se apresenta diante de Faraó e interpreta os sonhos dele. É interessante dar uma lida lá. Bom, então, depois da era de prosperidade, fartura, e, evidentemente, muito fausto, muito esbanjamento, o Império Romano passou a vivenciar uma amargura intensa. Então, havia lá muitos problemas dentro das fronteiras do Império. Principalmente o descontentamento do povo devido às altas taxas de impostos. Nada parecido com o que a gente vivencia hoje. Isso não existe mais há muito tempo. Cobrar imposto alto, não. Isso caducou. E mesmo os funcionários do governo, naquela época, não eram tão eficientes. E tendiam para a desonestidade, algo também muito estranho. Mas era isso que acontecia lá. E havia muitos escravos. Muitos escravos. Numa situação complicada como essa, instalava o temor de rebelião. Ameaça constante. Aqueles escravos todos lá. Não havia alimento nem para os donos deles, quanto mais para eles. De repente, eles se rebelam, pronto. Então, aí o que aconteceu?
algo também que a gente nunca vivenciou. Eu, pelo menos com 70 anos de idade, nunca vi isso que eu vou falar aqui agora, que aconteceu lá no Império Romano. Não conseguindo obter o dinheiro necessário com a cobrança dos exorbitantes impostos, o que o Estado passou a fazer? Emitir o dinheiro. Você já ouviu falar disso? Emitir dinheiro? Como assim? Sem lastro, sem coisa nenhuma. Então, dinheiro passou a existir. Era fácil, uma mercadoria fácil de encontrar. Mas não comprava nada. Porque não havia o que ser comprado. A escassez predominava. Então, surgiu uma ciranda. Quem tinha um produto ali, segurava, aumentava os preços. Porque comprador era o que nunca faltava. Filas e filas de compradores. Então, com isso, os preços iam numa espiral ascensional que não tinha até onde chegar. E o salário, hein? O salário era lá, um denário para comprar um litro de alguma coisa. Isso aí, gente, chama-se inflação. Vocês já ouviram falar disso? Isso, para mim, é novidade. Inflação, o que será isso? Bom, é um fenômeno antigo. Nós estamos aqui no século XXI, a gente tem certa dificuldade em entender. Mas o dinheiro, então, embora farto, porque era emitido, não comprava nada. Então, aí vem aquela expressão, não danifique o azeite e o vinho. Ah, peraí. O povo que ganhava um denário para poder comprar um litro de alguma coisa, da sua farinha lá, não tinha o que comer. Mas, espera aí, o azeite e o vinho eram para os ricos, porque havia alguns muito abastados que tiraram grande proveito de tudo isso. Então, esse aí, o azeite e o vinho, que simbolizam o prazer das pessoas aqui, né? Mas de quem? Quem podia pagar. Né? Então, não vamos danificar isso não, porque isso aí vai ficar lá para os ricos. Mas a grande massa estava vivendo numa situação calamitosa, uma fome intensa. Então, amados irmãos e amadas irmãs, como havia feito a previsão, esse capítulo ele é um pouco longo, que são vários selos que estão sendo abertos. Então, nós precisamos ir um pouco devagar aqui, não quem já estudou, mas quem está tendo contato pela primeira vez. Então, nós vamos ficar, por enquanto, até aí, até o terceiro selo. Na próxima reunião congregacional, ao que tudo indica, minha mãe diria que pelo andar da charrete, e eu andei muito de charrete na minha infância, era delicioso andar com aquela charrete lá, com buzina. Meu avô tinha uma charrete com buzina. Então, e ele permitia que eu buzinasse. Então, buzina, porque alguém está atravessando a rua ali, é perigoso. Mas, enfim, na próxima reunião congregacional, meu plano, se a o permitir, é concluir o estudo deste capítulo e, quem sabe, até avançar um pouquinho. Então, nós paramos por aqui, nesse terceiro cavalo. Vamos